Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 14 do segundo livro de Reis. Vamos focar em dois reis que, olha, são bem contrastantes. Amazias, lá de Judá, e Jeroboão II, de Israel. É uma história, assim, cheia de reviravoltas, né? Um rei que começa, digamos, no caminho certo, mas aí a arrogância derruba ele. E o outro, bom, o outro avaliado super mal, mas durante o reinado dele, Israel recupera território. Bem curioso isso. Ok, vamos tentar entender melhor essa dinâmica, começando por Amazias, em Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e ficou 29 anos no trono lá em Jerusalém. O texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas sempre tem o mais, né? Não foi como o rei Davi, um modelo ideal. Foi mais parecido com o pai dele, Joás. E tem outro detalhe: aqueles altares idólatras nos lugares altos, sabe? Ele não mandou tirar. O pessoal continuava sacrificando lá, fora de Jerusalém. Exato. Essa qualificação reto mais já acende um alerta. Mostra tipo uma obediência que não é completa, né? Comparar ele com Joás e não com Davi, e essa tolerância com os altares, já indica que a base do reinado era meio instável, sabe? Um desvio do padrão. Entendi. E para se firmar no poder logo no começo, ele tomou uma atitude forte. Mandou executar os oficiais que tinham matado o pai dele, o rei Joás. É. E aqui tem um ponto, olha, que eu acho fascinante do ponto de vista ético e legal da época. O texto faz questão de mencionar que ele não matou os filhos desses assassinos. Ele seguiu direitinho o que estava na lei de Moisés. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. É notável ver essa aplicação tão específica da lei no meio de uma retaliação do Estado, né? Poderia ter virado uma vingança sem controle. Interessante mesmo. Bom, mas aí vem a virada para ele, né? Ele consegue uma vitória militar importante contra Edom, derrota 10.000 soldados no Vale do Sal, conquista a cidade de Sela e parece que essa vitória sobe a cabeça. O orgulho toma conta. E o que ele faz? Manda um desafio direto para o rei de Israel, Jeoás. Vem cá, vamos resolver isso cara a cara. Basicamente chamando para a briga por pura autoconfiança. Pois é. E a resposta do Joás é sensacional. É uma parábola, né? Do cardo e do cedro. O cardo, que seria o Amazias, todo frágil, mas cheio de si, acaba sendo esmagado por um animal selvagem. Joás está dizendo, basicamente, olha, você ganhou de Edom? Legal. Curte aí sua fama, mas fica na sua. Para que arrumar confusão e se dar mal, você e Judá? É um aviso claro contra a presunção. E mostra também como Israel se via, né? O cedro forte e Judá o cardinho. E ele estava certo. Amazias não deu ouvidos e ignorou o aviso. Jeoás foi para cima e Judá foi derrotado feio, lá em Bet-Semes. O próprio Amazias foi capturado. As consequências foram terríveis para Judá. Joás derrubou uma parte do muro de Jerusalém, saqueou o ouro e a prata do templo, do palácio, levou reféns e voltou para a capital dele, Samaria. A parábola se cumpriu, né? A arrogância levou direto para a humilhação. Um baque militar econômico, fica a lição. Quando o líder perde a noção da realidade, as consequências são bem concretas. Amazias ainda viveu 15 anos depois da morte de Joás, mas o fim dele não foi bom. Rolou uma conspiração em Jerusalém, ele teve que fugir para Laques, mas perseguiram ele até lá e o mataram. Aí o filho dele, Azarias, que depois também é chamado de Uzias, assumiu com só 16 anos. Então, enquanto Judá estava lidando com tudo isso, com a queda do rei arrogante e um novo rei bem jovem assumindo, lá no Reino do Norte, Israel, a coisa era bem diferente. Reinava Jeroboão II, filho daquele Jeoás que derrotou Amazias. E ele reinou por muito tempo, 41 anos, lá em Samaria. Um reinado longo. Só que a avaliação espiritual dele é pesada. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu aqueles mesmos erros de idolatria do primeiro Jeroboão, sabe? Aquele que dividiu o reino séculos antes. Mas olha, aqui a história fica realmente interessante. Exato, porque é um paradoxo total. Apesar dessa condenação toda, o reinado do Jeroboão II foi um sucesso militar e de expansão. Ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel, desde Ramate até o Mar da Arabá, que é o Mar Morto. E o mais curioso,
O texto bíblico diz que isso aconteceu para cumprir a palavra do Senhor que tinha sido dita pelo profeta Jonas, filho de Amitai. Sim, aquele Jonas mesmo do livro de Jonas. Se a gente tenta entender o porquê disso, a explicação que o texto dá é teológica. Diz que Deus viu o sofrimento terrível de Israel, como eles estavam sem ajuda, ninguém para socorrer, sabe? E como Deus ainda não tinha decidido acabar com Israel, ele usou Jeroboão II, mesmo sendo um rei ímpio, para dar um alívio temporário para o povo. É a misericórdia de Deus agindo por causa da situação do povo, independente do caráter do líder. Isso nos força a pensar, né? Os planos de Deus para uma nação podem acontecer mesmo através de líderes que, pessoalmente, são reprovados. Desafia aquela ideia simples de causa e efeito. É verdade. O texto ainda menciona que outras conquistas dele, tipo recuperar Damasco e Amate, estavam registradas lá nos livros oficiais dos reis de Israel, que infelizmente se perderam. No fim, ele morreu e o filho dele, Zacarias, assumiu o trono. Então, juntando as duas histórias, o que a gente tira disso tudo? É um contraste muito forte. Amazias começa mais ou menos bem, mas a arrogância destrói tudo. Já o Jeroboão II, que era ímpio o tempo todo, acaba presidindo um período de restauração nacional que o texto atribui à misericórdia de Deus. Exatamente. E isso deixa uma questão importante para a gente pensar, que o próprio capítulo sugere, né? Como que a soberania de Deus e a responsabilidade das pessoas funcionam juntas nessas histórias? A gente vê as consequências diretas das escolhas dos reis, a obediência parcial e a presunção do Amazias, a maldade contínua do Jeroboão. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê Deus agindo, guiando os eventos, seja para julgar ou para mostrar misericórdia por causa do sofrimento do povo. Como esses dois fios, as ações humanas e os planos divinos, se encaixam na história desses reinos segundo essa narrativa? Fica aí a reflexão.